o cientista virou um mito. Essa é uma parte da frase da sinopse do livro do Rubem Alves sobre a filosofia da ciência. O livro é bem diferente do que eu esperava, é daqueles tipos de livro de leitura não linear, sabe? Porque no meio dele tem uns probleminhas pra você resolver de maneira científica, entre aspas, e vocês vão descobrir porque eu coloquei entre aspas ao longo do vídeo. Mas a questão é, a pergunta o que é ciência é uma coisa muito complicada de se responder. Por mais que às vezes não pareça, e algumas pessoas até bem informadas, como cientistas, acham que não parece tão complicado assim, mas sim, é bem complicado a pergunta. Acontece que, como o próprio livro coloca, o cientista é colocado como alguém que pensa diferente dos outros. Alguém que não leva em consideração o senso comum das pessoas. Na verdade, não é só o cientista que é colocado nesse patamar, mas qualquer acadêmico ou figura de autoridade é visto desse jeito, tornando-os diferentes, pensadores acima da moral. É mais ou menos como alguns fãs do Rick and Morty se sentem, se achando superiores por entenderem o desenho. Meu Deus, né, gente? Mas isso não é verdade. Ninguém é superior por entender uma coisa que a outra pessoa não conseguiu entender. Nenhum cientista, filósofo ou escritor pensa melhor do que você ou qualquer outra pessoa. Até porque são humanos, como nós, né? Acontece que o que às vezes não se fala sobre ciência é que ela é uma maneira de pensar humana e construída por nós em sociedade. Por isso, por exemplo, ela tem preconceitos bem humanos, como deixando mulheres de fora da ciência por muito tempo, o que foi pra mim uma atitude muito imbecil por parte de toda a comunidade científica durante anos. Então, a ciência ainda é e foi machista e, de fato, humana. Assim como qualquer outra área do conhecimento ou atividade humana, ela é criada pela imaginação das pessoas que a praticam. Mas talvez por muito tempo os cientistas tenham se achado melhores pensantes que as outras pessoas, porque suas teorias têm, em certa parte, correspondência real com o fato do mundo. Porém, isso é verdade em partes. E eu vou explicar o porquê. Não é Olavo de Carvalho, não é nada pseudocientífico. Calma, espera um pouquinho, aguenta aí que eu já vou explicar. A natureza nunca irá corresponder às suas teorias. Isso é uma das frases do livro do Rubem Alves. Ele diz que, em uma interpretação minha das frases dele, o cientista é como um juiz que força o réu a responder certas perguntas. Ele é uma espécie de um juiz investigador. Mas o réu, a natureza, nunca diz sim. Ela só diz, no máximo, talvez. Um cientista não pode esperar que o seu modelo da natureza esteja certo. Na verdade, ele só pode esperar o contrário. E eu explico mais ou menos. Existe no livro do Karl Popper, um livro bem famoso de filosofia da ciência, que aqui eu vou fazer mais ou menos por analogia, para ficar mais fácil a compreensão. Quando você está dentro de um labirinto e você não consegue achar a saída, uma das coisas que você pode fazer é testar lugares em que você não pode ir. Esses lugares são os nãos da teoria. Então, aqui a teoria não deu certo, mas acontece que a ciência ela é um labirinto infinito, com inúmeras possibilidades. Então, a única certeza que você tem de alguma coisa na ciência é que aquela coisa tá errada. Mas a certeza de que algum modelo é certo nunca é uma certeza de verdade, sabe? É mais tipo talvez seja por aqui, né? De novo, voltando ao livro, Rubem Alves diz que as teorias são como redes e anzóis, as quais serão usadas não para capturar peixes, mas sim dados e fatos. O Rubem Alves diz no livro dele que cientistas são como pescadores. Às vezes o cientista que só pesca com anzóis pequenos acha que só existem peixes pequenos naquele lago, entre aspas. Assim como cientistas que pescam só com anzóis grandes, o contrário. Então, por mais que achemos que estamos observando fatos na natureza em si e formulando de forma sistemática uma teoria que está sempre de acordo com os fatos, a gente está, na verdade, vendo esses fatos através dos nossos olhos humanos. Nossos olhos são
na verdade, filtros e extensões do nosso próprio cérebro, que está o tempo todo interpretando as informações. Então, não, os fatos e dados que você e todos os cientistas do mundo veem não são objetivos totalmente, apenas interpretação parcial disso. Existe, por exemplo, uma psicologia chamada Gestalt, que mostra bem como a nossa percepção pode ser distorcida, muitas vezes. Então, confiar no seu método sensitivo, às vezes, não é a maneira mais objetiva de ver um fato. Quando Copérnico quis fazer um modelo do sistema solar, diferente do antigo modelo onde a Terra era o centro de tudo, ele estava observando fatos, mas ele também estava criando coisas em cima disso. Para ele, o modelo com o Sol no meio seria, parafraseando as palavras dele, uma harmonia musical colocada por Deus, onde ele revelando essa harmonia, ele também poderia revelar os movimentos dos planetas. Portanto, temos aqui mais uma coisa que geralmente não se fala quando se fala de ciência: a criação das coisas. Muito da ciência hoje em dia me parece, às vezes, muito mecanicista e focada na técnica ao invés da livre criação. Algo quase como se fosse artesanal foi meio que perdido durante essa era de muito produtivismo e com um foco bem grande nas áreas de exatas. E eu não tô falando que a técnica não é importante, na verdade muito longe disso, mas que é essa técnica sem a imaginação da pessoa que a tem. Um exemplo que eu lembro bastante é de pessoa que não tinha tanta técnica, mas tinha muita imaginação, era Michael Faraday. Ele era um cientista que não conseguiu estudar na academia. Ele geralmente pegava anotações durante alguns shows e entretenimento sobre eletricidade. Mas ele não precisou de tanta técnica para poder criar um modelo muito compatível com o campo eletromagnético. Ele visualizava esse campo como se fossem linhas no ar. E fazendo isso, era suficiente para alguém que soubesse matemática conseguisse formular a teoria dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele não formulou as teorias de forma matemática, foi alguém por fora. Então, às vezes eu fico pensando nas muitas provas que eu fiz de ciências, onde em todas elas parece que queriam saber muito fatos que eu decorei, fórmulas e fatos que só são pertinentes na nossa época, porque daqui a uns 100 anos a ciência de hoje vai mudar muito e isso provavelmente não será tão relevante assim. Então, se você gosta ou não gosta de ciências e às vezes fica preocupado por não saber um tipo de matéria específica que demanda aquele tipo de conhecimento, não se preocupe. Você não pensa melhor ou pior que um acadêmico que sabe aquela matéria. Assim como você, eles têm modelos já pré-concebidos de como pensar, no sentido de que eles têm tanto preconceito e fé nos próprios mitos quanto qualquer um de nós. Nenhum cientista é melhor pensador que um religioso, por exemplo. Seus modelos podem ser bem diferentes de como conceber o mundo, já que muitas vezes eu vejo que na ciência é muito incentivado a dúvida e o questionamento, enquanto que em religiões geralmente isso às vezes é desencorajado e até prejudicado de certa forma. E isso é muito ruim, permanecer nas próprias crenças sem evoluí-las. No mais, isso é uma coisa que eu gostaria de falar porque eu às vezes acho que é muito ignorada essa parte da imaginação na ciência. E todos os modelos, todos sem exceção, qualquer teoria é criada com a imaginação da pessoa que está criando ela. Não existe uma coisa sem a outra. Como eu disse no começo, a natureza é só o réu. Ela é muda e não responde de forma objetiva, apesar de parecer. Quem formula a pergunta e quem imagina como seria ela respondida é você. É a humanidade, são as pessoas que a fazem. Então, a ciência é muito mais sobre imaginação do que às vezes só medição ou interpretação de dados. Então, tudo bem, eu falei muito sobre coisas de ciência, mas eu não falei propriamente o que é ciência. Só que eu falei o que é ciência, de certa maneira. É exatamente isso,
que é a ideia. No mais, o que é ciência é de difícil definição. Então, se alguém chegar para você e falar exatamente uma definição sobre ciência, essa pessoa talvez não tenha visto certos outros tipos de perspectiva e outros métodos de definir ciência. Ela não está necessariamente errada, só que talvez ela tenha definido estreito demais, já que a ciência pode carregar inúmeras definições e significados próprios para nós. Eu posso aqui tentar definir ciência como a criação, a evolução de ideias e teste dessas ideias na natureza. Mas eu só vou estar sendo injusto e incompleto no que se refere a essa área. Ciência, assim como filosofia e outras áreas do conhecimento, é muito mais do que só isso. Ela é uma atividade e um modo de pensar. Ela é principalmente uma atividade humana e de sociedade. É criativa, mas pode acabar ficando responsável se não pensada direito. A ciência é parte do nosso pensamento humano e parte do que pode nos fazer melhorar e melhorar esse mundo. É algo pelo qual eu gostaria e gosto de contribuir, por exemplo. E claro, eu quero convidar todo mundo que está aqui nesse canal para contribuir também, da maneira que quiser e da maneira que puder, porque como dito acima, não existe exatamente um método pelo qual você pode contribuir por ela. Você pode ter teorias grandes ou anzóis grandes, teorias pequenas, redes, mas é a sua maneira, sabe? É a sua visão de ver o mundo. Todos podem contribuir se quiserem, e eu convido vocês, se quiserem, é claro, a contribuir também. Olá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou bem confuso, talvez, o roteiro dele, mas é porque eu ainda tô meio que começando a bolar esses roteiros um pouco mais elaborados ou um pouco maiores, com um pouco mais de fonte. Aqui eu usei mais o livro do Rubem Alves, apesar de eu colocar algumas outras fontes. E eu vim aqui fazer algumas considerações sobre o último vídeo. No último vídeo não teve despedida, não teve nada, eu acho que terminou de uma forma meio abrupta, desculpa. Eu não tive tempo de gravar tudo no final porque tava no período de faculdade. Então, aqui eu vim prestar alguns esclarecimentos. Eu vim agradecer o feedback de vocês no último vídeo. Foi muito legal e reconfortante de ver tudo isso. E eu vim também dizer algumas coisas sobre o que é o canal. Esse canal é feito por 2 pessoas. O formato dos vídeos pode estar parecendo vídeos ensaio, na verdade não é exatamente esse o foco, mas é claro que eles vão ser um pouco parecidos. Afinal, o canal Caos meio que já diz o que esse canal vai ser. Ele não vai ser, assim, exatamente desorganizado, mas a proposta do vídeo são vídeos no mais experimentais. Às vezes podem ser até pessoais. Eu e a Luana, no caso, fazemos os vídeos e a frequência de postagem às vezes ela pode ser um pouco baixa porque alguns vídeos demoram um pouco mais para sair, alguns precisam de um pouco mais de pesquisa, alguns vão ser um pouco mais elaborados na edição, alguns não vão ser tanto porque as dificuldades da vida, né? Mas eu agradeço muito a vocês por terem visto até o final. Muito obrigado mesmo e pretendo continuar com essa série de o que é tal coisa ou o que é outra coisa. Tipo, eu fui introduzir primeiro esse vídeo de o que é ciência para poder introduzir um próximo vídeo que vai ser bem legal também, de um assunto um pouco mais específico de física sobre buracos negros, que é um assunto que eu gosto muito. E para introduzir eu teria que introduzir primeiro o método da ciência, ou o método entre aspas. Mas eu acho que é isso. Muito obrigado de novo e até o próximo vídeo.